Glória a Jesus. Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar esta noite com os irmãos, sentindo a sua presença. Agradecer ao amado pastor presidente, pastor Ailton, por me dar esse presente. Ademais da grande responsabilidade, também não deixa de ser um privilégio poder estar com os irmãos aqui em Bonança, revendo meu amigo. E é mais do que um amigo, é um companheiro. O pastor Sérgio é alguém por quem eu tenho uma grande admiração. E estar nesta noite aqui é viver o cumprimento de uma promessa antiga. Privilégio de rever também pastor João Marcos e tantos servos de Deus. Jesus é bom. Queridos, o texto que foi nos passado para estarmos trabalhando nesta noite está no capítulo 17 do livro do Gênesis. Dentro do tema de vocês, né? Vivendo o propósito, suportando o processo. O pastor nos informou que nesta noite estaríamos trabalhando o seguinte subtema: redirecionando o propósito. Gênesis capítulo 17, versículos 1 ao 8, diz assim a palavra do Senhor. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, que quer dizer pai da altura, o pai elevado, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Amém. Quando Deus redireciona o propósito, um detalhe que é extremamente interessante verificar nesta passagem é a razão pela qual Deus muda o nome de Abrão. Porque a forma como nós somos conhecidos reflete o propósito de Deus na nossa vida. E essa verdade, ela está explicitamente presente nas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, onde nós verificamos como é frequente essa ideia de que os nomes que
denotam a forma como os indivíduos são conhecidos. No Antigo Testamento, os nomes expressavam o propósito, revelavam o propósito daquela pessoa. Vale salientar, preste atenção nesse detalhe, vale salientar que nem sempre o propósito que os nomes refletiam eram propósitos divinos. Às vezes poderiam demonstrar apenas o propósito do pai ou da pessoa que nomeou. Um exemplo clássico, por exemplo, os filhos de José que lhe nasceram no Egito, Manassés e Efraim. Ao colocar estes nomes em seus filhos, José tinha o propósito de demonstrar o fechamento de um ciclo da sua vida e o início de um outro ciclo. E isso ele quis perpetuar na forma como seus filhos seriam conhecidos. E eu até entendo que, embora esse propósito tenha sido originado a partir das experiências de José, eu até entendo que era do interesse de Deus que isso ficasse perpetuado nas gerações futuras, para demonstrar algo que, numa atitude simples, que foi a de colocar nomes em seus filhos, nós pudéssemos aprender poderosas lições. Pastor, traduz isso aí melhor. Exemplo: a vida de José, na grande maioria, pelo menos até os seus 30 anos, é uma vida marcada por sofrimento. José perde a sua mãe ainda na infância, ela morre no parto do seu irmãozinho menor, Benjamim. E eu já vi muita crítica em relação a Jacó, por dar um tratamento diferenciado a José, mas analisando o contexto familiar, quando a gente para pensar, a mãe de José, Raquel, era o amor da vida de Jacó. Quando ela finalmente gera um filho para o seu amado, né, já é praticamente no final da trajetória da vida dela. Ela gera José, José ainda é um garotinho, ela fica grávida de Benjamim, morre no parto. Isso foi extremamente desolador. Para José, mais difícil ainda, porque, diferente de seus irmãos, não seria criado ou não teria o cuidado da sua mãe. E é muito provável que Jacó, de alguma maneira, tentasse suprir isso. Outro detalhe interessante é que os irmãos de José, eles nascem e crescem em um ambiente de competição. Porque, você sabe, né, tanto Raquel como Leia tinham suas concubinas e ficavam naquela de, né, quando uma não podia gerar, colocava uma de suas criadas para que gerasse filhos para Jacó, e dessa forma tentar uma luta pela atenção de Jacó. E imagine os filhos crescendo nesse ambiente de competição, né, e isso vai gerando uma certa hostilidade entre eles. E outro detalhe interessante é que José era diferente. José era um menino encantador, um menino maravilhoso, e os seus irmãos eram gente ruim, a verdade é essa. E a Bíblia diz que eles tinham a má fama, e José, como um filho leal, o que seus irmãos faziam, ele trazia o conhecimento de seu pai, e a Bíblia revela que os irmãos de José falavam com ele de maneira áspera. Então ele já cresce num ambiente de hostilidade. Ele passa por uma experiência terrível ainda na adolescência, porque ele ouve seus irmãos tramarem a sua morte. O propósito inicial era que José fosse morto, até que um deles intervém e disse assim: não vamos matar não. Mas não proibiu matar, não era porque ele fosse bonzinho, é porque ele dizia: a gente vai ganhar o que matando? Não vamos ganhar nada, vamos vender, que é mais vantajoso. E você conhece a história, venderam José. Imagine um menino na adolescência, agora apresentado no mercado público de escravos. Era uma experiência extremamente humilhante, ademais do fato
de ser separado de seu pai de maneira brusca. O destino de um escravo era algo terrível, gente. Nem dá para falar aqui detalhadamente, porque o escravo era literalmente propriedade, assim como um objeto de seus senhores, e dependendo do grau de baixeza moral de quem adquirisse um escravo, o escravo poderia servir para todo tipo de propósito, para ser espancado e para os fins mais tenebrosos que você pudesse imaginar. Agora imagina para um adolescente estar no mercado de escravos, né, sem saber quem vai adquiri-lo, né, talvez imaginando nunca mais reencontrar seu pai. E era muita experiência ruim para alguém tão jovem, mas Deus estava orquestrando toda a situação, ainda que no silêncio. Você conhece a história, ele vai para a casa de Potifar, e quando as coisas parecem melhorar um pouquinho, ele é vítima de um assédio, depois de uma calúnia, vai para a prisão, e outro golpe emocional na sua trajetória, e quando finalmente ele tem a experiência de interpretar sonhos, parece que as coisas vão melhorar, né? E quando parece que as coisas vão melhorar com o restabelecimento do copeiro, a sua posição na corte, o copeiro esquece dele, ele fica mais 2 anos lá abandonado, e com todos os motivos para se revoltar e se vitimizar, achando que Deus estava sendo muito severo, ainda que ele não o faz. Termina ele chegando à posição de governador e reencontra seus irmãos. Você conhece a história, eu não vou detalhar aqui, mas o que eu quero dizer é que José era alguém que trazia muitas feridas emocionais, muitos traumas, muitas angústias. E um detalhe interessante é que quando ele tem o seu primeiro filho, Manassés, seus irmãos estão no Egito, mas estão no Egito já porque ele, né, manda buscar a família e reencontra o pai e se reconcilia com seus irmãos. Mas fato é que os irmãos de José tinham uma desconfiança com ele, e a gente sabe disso quando o velho Jacó morre, porque quando o velho Jacó morre, os irmãos de José, eles pensam o seguinte: José não fez nada com a gente porque pai estava vivo, mas agora que pai morreu, José vai pegar a gente. Porém, o texto diz que os irmãos de José nem chegam a verbalizar isso para ele. Ele percebe isso, ele se dá conta disso, ele reúne os irmãos e diz o seguinte: vocês planejaram o mal contra mim. Mas na verdade, não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus. A percepção de José estava no fato de que as experiências mais dolorosas, mais tenebrosas, mais excruciantes que alguém possa experimentar, elas acontecem sob a permissão de Deus. E Deus não permite nada na nossa vida sem propósito. Vocês planejaram o mal, mas Deus transformou o mal em bem, para preservar todo mundo com vida. E isso fica evidenciado através de um acontecimento marcante, que é o nascimento do seu primeiro filho, Manassés, que quer dizer: Deus me fez esquecer. Agora, vê que coisa interessante, que isso parece meio contraditório, né? Você chama o menino, Deus me fez esquecer, né? O significado de Manassés. Só que cada vez que você pronuncia o nome Manassés, que quer dizer Deus, né? Que quer dizer aquele que faz esquecer. Ora, a primeira pergunta que vem à tona é: mas fez esquecer o quê? Mas a ideia do nome Manassés é a materialização da ideia de perdão. Porque tem gente que acha que para perdoar tem que apagar da memória. Isso na verdade não é perdão. Perdão é você poder olhar para quem te feriu, para quem te machucou, e poder dizer: apesar de saber, de ser consciente de tudo que você fez comigo, Deus me fez esquecer toda a dor, porque eu sei
que havia um propósito nisso aqui. Segundo filho, Efraim, Deus me fez duplamente frutífero. Porque, gente, antes de Deus mudar a história de José para alguém frutífero, e é interessante que o nome, ele recebe um novo nome, né? Porque o contexto desse subtema tem a ver com isso, de Deus mudar a forma como nós somos conhecidos. Aquele que era conhecido, ele foi conhecido de várias formas, né? O sonhador mor, aquele que foi conhecido como o escravo, aquele que foi conhecido como o presidiário. É interessante isso, né? Porque a Bíblia diz que Jacó deu uma túnica para José. A túnica de muitas cores revelava o destaque, né, de que ele se sobressaía entre seus irmãos. Mas os irmãos, o que é que fizeram? Arrancaram a túnica dele, mancharam, né? Ainda que o sangue não era de José, o sangue era falso, era de um animal. Porque às vezes, né, alguém quer mudar a maneira como a gente é conhecido, e aí levanta informações sobre nós que não são verdadeiras, arranca de nós, e às vezes Deus permite que a túnica que caracteriza o que Deus vê em nós seja arrancada. Alguém mancha com uma história que não é verdadeira, e arrancaram a túnica de José, mancharam, mas não tem problema, o tempo passa e Deus demonstra que é com José, ainda que agora ele está como administrador da casa de Potifar. Aí vem a mulher de Potifar, aquela endemoniada do inferno, querendo derrubar, manchar a reputação de José. Quando ela não consegue derrubá-lo, e deixa eu abrir um parêntese, porque quando Satanás não conseguir derrubar você, ele vai tentar tocar na tua reputação, vai tentar tocar no teu nome. Mas não te preocupa, a mulher de Potifar não conseguiu derrubar José, só conseguiu arrancar a túnica dele de novo. Mas quando, que interessante, arrancaram a túnica de José a primeira vez, para dar a ele o status de falecido. Aleluia, glória a Deus. Arrancaram a túnica de José a segunda vez, para dar a ele o status de maníaco. Podem ter tirado a tua túnica a primeira vez, podem ter tirado a segunda vez, mas quando Deus determina como você vai ser conhecida, podem tirar a tua túnica, podem manchar a tua túnica, podem caluniar, pode dizer o que for. A terceira túnica eu vou colocar nele, e eu quero ver quem é que vai tirar. José, te barbeia, sai do cárcere, porque agora tu vai vestir a roupa de governador, e não tem Satanás do inferno que vai arruinar e que vai impedir eu fazer com que tu sejas conhecido com o título que eu vou te dar. Agora tu és a Fenate Paneia, o Salvador do mundo, porque quando Deus tem um propósito, Ele estabelece a forma como nós seremos conhecidos. Se tu entendeu esse mistério, levanta a tua mão. Oh, glória! Agora, nesse processo, a gente tem que guardar o coração. Podem fazer o que for, agora a gente tem que guardar o coração. Então Manassés e Efraim são nomes que são dados com o propósito de resumir essa história de vida de José. Deus me fez esquecer, né? Esquecer tudo que eu passei. E o outro, Deus me fez frutificar, frutífero, duplamente próspero. Basicamente é isso. Você vai encontrar esse mesmo contexto também, de como a forma como alguém é conhecido. A gente poderia citar vários casos aqui,
Mas tem um caso que me chama muito a atenção pela maneira como ele aparece. Até porque, apesar da informação acerca dessa pessoa ser bem curtinha, revela muita coisa. E está num contexto que normalmente é numa daquelas passagens que quem já leu a Bíblia toda sabe que é uma passagem assim, que a gente só consegue vencer se realmente tem o propósito de ler a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, que é o contexto dos primeiros capítulos do livro de 1 Crônicas. Você sabe que o primeiro livro das Crônicas foi escrito, junto com o segundo, basicamente com o propósito de prover um registro genealógico, das famílias que foram para o cativeiro, e agora que estavam de volta do cativeiro, eles tinham que ter um registro para que as linhagens fossem preservadas. E o que acontece? Esse propósito, apesar de ser um propósito divino, ele é extremamente, me permita a expressão, cansativo, quando você se depara com ele. Porque, por exemplo, se você ler 1º, 2º, 3º, 4º livro das Crônicas, gente, é só genealogia. É fulano que gerou Beltrano, que gerou Ciclano, e os nomes hebraicos, dá um trava-língua quando a gente está lendo. E tem um mistério interessantíssimo quando você chega no capítulo 4 de 1 Crônicas. Eu não vou citar todo, mas, por exemplo, você pega versículo 5, e tinha Assur, pai de Tecoa, 2 mulheres, ela e Naara. E Naara deu à luz a Auzão, e a Éfer, e a Temeni, e a Astari. Estes foram os filhos de Naara. E os filhos de ela, Zerete, Izar e Etnã. E Coi gerou a Anubi, e a Zobeba, e as famílias de Arel, filho de Arum. E, presta atenção, você está entendendo que o escriba, a pessoa que está escrevendo aqui, está ligado em registrar os nomes estrambólicos para a gente, que é brasileiro, mas aqueles nomes hebreus, com aquele cuidado, para não errar, para deixar o registro tudo certinho. Mas aí quando chega no capítulo 9, parece que o Espírito Santo vai nele assim, como quem diz assim, segura ele pela mão, assim, para aí, porque no meio dessas genealogias, eu quero registrar algo aqui. Aí, gente, quando você lê o capítulo 4, chega aqui no versículo 8, é uma mudança repentina. Ele está registrando genealogia, e Coi gerou a Anubi, e a Zobeba, e as famílias de Arel, filho de Arum, e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. O que tem a ver isso aqui? Do nada, ele vai falar de Jabes, que foi mais ilustre do que seus irmãos. Parece até um versículo aparentemente mal encaixado, deslocado. Fulano gerou Beltrano, gerou Ciclano e tal, e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Por quê? Porque essa declaração, ela vem de fato para causar um impacto. O Espírito de Deus queria que Jabes, no meio de tantas famílias, de tantas genealogias, o Espírito Santo queria impactar esse registro, deixando claro que alguém que tinha tudo para não ser, acabou se tornando o mais ilustre entre seus irmãos. Por que o Senhor está dizendo que ele tinha tudo para não ser? Começa pelo nome, Jabes. O próprio versículo 9, ele já é contraditório, porque diz assim, e foi Jabes mais ilustre. Só que o nome Jabes significa aquele que traz consigo a dor, ou aquele que é portador da dor, ou aquele que é a causa da minha angústia. Aí por isso que aqui no versículo 9, ele faz uma declaração impactante, paradoxal, como quem diz, e foi Jabes, ou seja, e aquele que foi conhecido como que traz a dor e a angústia consigo, porque o próprio nome já dá a entender que ele tinha tudo para ser alguém marcado toda a vida por sofrimento. Só que alguém que tinha tudo para ser isso, acabou sendo mais ilustre. E isso gera a pergunta, E como foi isso? Aí ele explica.
E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Essa declaração, apesar de ser bem curtinha, revela muita coisa. Detalhe é que na cultura dos hebreus, rarissimamente as mulheres colocavam nomes nos filhos, a não ser que o pai não estivesse presente. E quando o texto diz que foi sua mãe quem o chamou Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz, isso aqui não se refere às dores de parto, mas pode indicar que Jabes nasceu em um contexto de profundo sofrimento. Pode ser que a mãe dá nome a ele porque o pai não estivesse presente, talvez porque morreu, quem sabe porque teve uma doença terminal, talvez porque abandonou sua esposa no momento, prestes a dar à luz um filho. Isso tudo é conjectura, não há como nós sabermos. O fato é que seu pai não estava presente, e quando a mãe decide chamá-lo dessa forma, ela faz por conta do contexto de muitas dores, e mais do que dores físicas, tudo leva a crer que haviam dores emocionais muito presentes, e ela projeta no filho toda a dor da sua alma. Jabes começa a crescer, Jabes se torna um adulto, e tudo leva a crer que o seu nome começa a refletir na sua vida. Por quê? Porque Jabes orou ao Senhor. Jabes sabia que a maneira como ele era conhecido refletiria a sua trajetória, a sua história. A Bíblia diz que Jabes entende que só tem uma maneira de me livrar dessa sentença: é invocando ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E eu vou invocar, porque Deus, eu não tive culpa. Isso aqui é conjectura minha, com base nos sentimentos que Jabes poderia trazer. Eu não tive culpa do meu contexto de infância. Eu não tive culpa do meu contexto familiar. Eu não fui o responsável pelas experiências traumáticas que minha mãe viveu e que acabou fazendo com que ela projetasse as suas dores emocionais em mim. Quem sabe Jabes está vivendo as dores de um sentimento de rejeição, porque uma mãe que coloca o nome no filho, dizendo: ei, dor da minha alma, ei, você que trouxe angústia à minha vida por ocasião do seu nascimento. Talvez Jabes está marcado por dores de rejeição. Talvez Jabes está marcado por um contexto de sofrimento. Mas se eu clamar, não importa qual seja a minha história familiar, não importa qual tenha sido o sentimento de rejeição e o porquê eu tenha sido rejeitado. Eu já vi Deus falar uma vez com alguém e dizer assim: eu vi quando alguém te rejeitou, quando alguém não quis que tu nascesse, mas quando alguém te rejeitou, eu pus os meus olhos sobre ti e te amei com amor eterno. Oh glória, oh glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa. Às vezes, as circunstâncias que a gente atravessa querem determinar a nossa identidade, a maneira como nós seremos conhecidos.
contexto de dor, de rejeição, de abandono, de afastamento, de esfriamento. Aí daqui a pouco a gente começa a se enxergar como um coitadinho, como uma desamparada, como uma rejeitada. Mas não são as circunstâncias que vão determinar como você é conhecida, porque você não é o que as circunstâncias dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é, e você é menina dos olhos de Deus. Você é amada, você é filha. E se você talvez esteja aqui se sentindo a mulher mais sofrida e rejeitada, você veio ao lugar certo, porque é aqui que a gente invoca o nome do Senhor e diz: ah, Senhor, se tu me abençoares, se tu amplificar os meus termos, se tu não permitir que o mal me aflija. Aleluia. E essa oração de Jabes, ela vem como se fosse um suspiro da alma, como quem diz: ah, Senhor, eu venho de uma história de tanto sofrimento, eu venho de uma trajetória de tanta dor, de tanta rejeição, de tanta lágrima. Mulher de dores és tu. Alguém conhece a tua história e sabe que tu és uma mulher de dores, uma mulher sofrida. Mas nesta noite está aqui o Deus de Jabes. E tem oração que tu faz no suspiro da tua alma, como quem diz: ah, Senhor, ah, Senhor, se tu me abençoasses assim. E a Bíblia diz: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. E agora quem era conhecido como alguém de dores, Deus mudou a história. Quem é aquele ali? Aquele é o mais ilustre entre seus irmãos. Quando ele conta isso, aí parece que o Espírito Santo diz: agora continua a genealogia, porque eu já deixei o registro, eu já deixei a marca de que eu, quando tenho propósito, ainda que o propósito de alguém seja marcar a tua vida por dores, mas o propósito do céu é te abençoar, é te fazer ilustre, é fazer com que, eita glória, é fazer com que a tua história seja uma história de inspiração, para que quando alguém chegue junto de você, achando que é a pessoa mais provada da vida, aí tu conta a tua história. Aí alguém vai dizer: você é assim, mesmo tendo passado por tudo isso. Aí tu vai dizer: é porque Deus queria que eu fosse conhecida. Tu está entendendo esse mistério? Não é tu que quer se projetar, não. Deus conhece a simplicidade do teu coração. Tu está feliz no teu canto, vivendo a tua vida pentecostal tranquilamente, mas é Deus que vai te tornar ilustre, porque a tua história será como os ossos de Eliseu. Tu pode morrer, mas quem tiver contato com a tua história, assim como o soldado que caiu morto na sepultura de Eliseu, ou seja, Eliseu já tinha passado, mas a história fica, e quem conhecer a tua história vai se inspirar. Eita glória, vai receber vida, porque quando Deus muda a forma como a gente é conhecido, é porque o propósito dele é maior do que qualquer outro propósito na terra. Oh glória, se tu está sentindo o que eu estou sentindo aqui, abre a tua boca, levanta a tua mão e dá glória. Recalabaraga choreme canaralarabadará. Oh glória.
Às vezes não é a circunstância. Às vezes não são nossos pais. Às vezes somos nós mesmos que estabelecemos nossos próprios propósitos. E a gente acaba sendo conhecido pelo propósito que a gente estabelece. Saulo de Tarso era um judeu convicto, zeloso, tinha a convicção que estava fazendo certo. Surgiu uma seita nova aí, chamada O Caminho. Era assim que a igreja era conhecida no primeiro século. E está se tornando uma ameaça ao judaísmo. E Saulo vai todo zeloso. Vou prender, se preciso for, vai dar até morte. Como foi o caso dele dar o voto de aprovação para a morte de Estevão. Saulo, o propósito dele era afligir a igreja. Era o propósito dele. E esse propósito fez com que ele ficasse conhecido como o perseguidor da igreja. Um dia, um crente chamado Ananias está em casa orando. E ele ouve uma voz, diz assim: Ananias. Sim, Senhor. Levanta-te. Gente, nem os GPS mais modernos dão uma localização com tanta precisão. Ananias, levanta-te. Vai até a rua chamada direita. Eu acho que naquele tempo, pastor, não tinha numeração nas casas. Ele não dá o número da casa, ele diz o nome do morador. Entra na casa de Judas. Lá tem um cidadão chamado Saulo, que ele é de Tarso. E para tu não ter dúvida, tu vai chegar lá, ele vai estar orando. Segura só um pouquinho. Porque você está dando glória, mas a mente de Ananias bugou. Hein? Não, Senhor. Gente, poucas vezes na Bíblia a gente vê tanta riqueza de detalhes, né? Deu a localização, o nome do cidadão, ele vai estar orando, não tem como errar. Mas Ananias vai questionar, dizendo: Senhor, de muitos tenho ouvido acerca deste homem. O que é que ele estava ouvindo? Estava ouvindo acerca da maneira como Saulo era conhecido. E a forma como Saulo era conhecido era em função do propósito do coração de Saulo. Ele diz: de muitos tenho ouvido acerca deste homem, quantos males tem causado a tua igreja. Só que tem uma coisa, gente: entre o meu e o teu propósito e o propósito de Deus, o que vai prevalecer é o dele. Bonita é a resposta de Jesus, né? Ananias, vai, porque este é para mim. Sabe por que Jesus disse isso para ele? Porque a resposta de Ananias dizia: de muitos tenho ouvido acerca desse homem. Ou seja, para muitos ele é isso. Só que Jesus diz: para mim ele é vaso escolhido. Deixa eu abrir um parêntese aqui nessa noite, para trazer uma palavra para algumas pessoas que estão aqui. Tem alguém no meio dos teus que é conhecido como gente ruim, e é gente ruim mesmo. Só que tem um detalhe: a informação que Ananias recebeu não era mentirosa, era verdadeira. Só tinha um detalhe: estava desatualizada.
Porque quando Saulo estava perseguindo, sendo conhecido como o trucidador de cristãos, Jesus estava marcando um encontro com ele no caminho, como quem diz: vou derrubá-lo do cavalo, vou lançar essa arrogância, essa prepotência dele por terra e vou me apresentar. Tu estás orando por alguém que é arrogante, é prepotente, é gente ruim, mas se acha no seu direito. Mas Jesus vai atualizar as informações acerca de alguém, vai marcar um encontro, vai derrubar do cavalo, vai se apresentar, e alguém que era conhecido como tudo que não presta, vai ser conhecido como o vaso escolhido. Porque Deus vai colocar dentro do propósito. Porque o propósito de Deus com a tua vida não diz respeito só a ti, mas diz respeito aos teus. E Deus sabe quebrar a prepotência de quem quer prevalecer contra os propósitos dele. Mas ninguém prevalece contra os propósitos de Deus. Maria Sorementrio. Deus vai mudar a forma como alguém é conhecido. Vai deixar de ser perseguidor e vai ser vaso escolhido. Oh glória, eu estou sentindo Jesus aqui. Deus vai mudar. Alguém chama de maloqueiro, mas Jesus vai estar dizendo aqui: mas vai ser vaso escolhido. Alguém diz que é lésbica, mas Jesus está dizendo: eu vou transformar em vaso escolhido. Nando calanto reivia sobre a nerementrio. Alguém diz que é um prostituto, né? Um mulherengo. Mas Jeová sabe quebrar o homem e transforma em vaso escolhido. Jeová é especialista em mudar o nome da gente, a forma como a gente é conhecido. Uma vez alguém, até religioso o elemento, mas que julgar uma irmãzinha, taxando ela como se fosse uma amostrada. Foi a bichinha tão feliz. Ela está numa situação assim, vivendo um momento onde ela para e ela olha para dentro da casa onde ela está. Ela olha para o irmão dela, que esteve morto por 4 dias, ele está vivo. Ela olha para a irmã dela, Marta, que foi acometida de uma grande angústia. Marta está lá feliz da vida, servindo a mesa. Eu não vou gastar muito tempo, mas quando você compara, né, eu estou falando do jantar em Betânia. Quando você compara os evangelhos, a Bíblia diz que esse jantar aconteceu na casa de Simão o leproso. Outro evangelista diz que quem servia a mesa era Marta. E alguns estudiosos, eles fazem a conexão, né, fazem a associação e entendem que se Marta estava servindo a mesa na casa que é conhecida como a casa de Simão o leproso, por dedução, Marta seria casada com Simão o leproso.
E estudiosos subentendem que provavelmente o ponto de contato de Jesus com a família de Marta, Maria e Lázaro teria sido a cura a Simão o leproso. Isso é conjectura, eu não estou afirmando categoricamente, mas o fato é que Maria, irmã de Lázaro e de Marta, ela está vendo Jesus na casa dela. Jesus estava há uma semana de ser crucificado, e perto do fim ele quer estar com seus amigos. Jesus não foi lá para resolver nenhum BO, gente. Jesus não foi lá porque tinha uma bronca pesada para resolver. Jesus foi lá porque queria estar com aquela família. Aí Maria olha para aquela cena como quem diz: meu irmão, o que ele viu na gente? Nossa casa nem é chique, porque é na aldeia de Betânia. As melhores casas estavam em Jerusalém. A gente está numa aldeia afastada. Nossa família é uma família simples. Mas ele quis vir para a casa da gente, porque ele ama a minha família. Ele está aqui. O bem mais precioso que um pai podia deixar para uma filha, ou que uma filha, se o pai não pudesse deixar esse bem para ela, né, ela trabalharia muito para comprar um vaso de alabastro, né, um frasco de unguento, né, no jarrinho de alabastro. Era o material que revolvia, para o momento mais especial da sua vida, que era sua noite de núpcias. Era o momento mais especial para uma virgem que iria se casar. Mas quando Maria olha aquela cena, minha família tinha tudo para ser uma família marcada por dores, por traumas, por perdas, mas por causa de Jesus, essa história mudou. Ele está aqui na minha casa. E ela fica, como é que eu faço para demonstrar o quão importante ele é para mim? Como é que eu faço para demonstrar o quanto eu amo? Aí ela pega o que ela tem de mais valioso, para demonstrar que o que ela tem de mais valioso merece ser quebrado e derramado aos pés de Jesus. Glória. Agora, quando a bichinha se dispõe a fazer isso, aí aparece o tal do Judas. Sempre tem um Judas, né? O Judas normalmente é aquele que não faz e se incomoda com quem está fazendo. O problema é que o infeliz do Judas, ele não se contenta apenas em se incomodar. Ele tem que colocar uma etiqueta em você que está querendo dar o seu melhor para Jesus, mas aí ele tem que colocar em você a etiqueta da amostrada. Ó, para aí, precisa disso? Que desperdício! Podia pegar isso aí, vender e dar aos pobres. Hipócrita, tu não faz nada pelos pobres e está incomodado porque quem quer servir a Jesus está dando o seu melhor. Mas não te preocupa não, que não é tu que vai ter que discutir com Judas não. É Jesus que vai te defender. Glória. Alguém quer te fazer conhecida, como amostrada, como exibida, como quem quer aparecer. Mas Jesus vai deixar claro como é que tu vai ser conhecida. Quando o invejoso do Judas está lá reclamando, aí Jesus diz assim: deixe ela. Ah, como eu queria ter visto essa cena. Oh, glória. O resultado da ação simples de Maria, influenciando aquele ambiente,
com a mais pura adoração, com a devoção, o aroma todo, porque quando tu adora e dá o teu melhor, isso influencia o ambiente, isso incomoda as trevas. Satanás já estava no coração de Judas, e foi por isso que ele se incomodou, porque as trevas se incomodam com quem está dando o seu melhor na adoração. Para que isso? Para que isso? E tu vai entender, terra seca, tu não sabe de onde ele me tirou, tu não sabe o que ele fez por mim. Tu só entende de vender, tu só entende de fazer o mal, mas quem entende do que é perdão, quem entende o que é o céu, sabe o que tem no coração de Maria. Eu estou sentindo Jesus aqui com a gente. Fica quietinha, filha, te aperreia não. Jesus vai romper esse silêncio para te defender. Deixe ela. Sem ela saber. Olha que coisa linda. Dá uma pausa, rapidinho. Segura o glória e o choro, porque eu quero que tu entenda isso aqui. Vê que coisa linda. Escute, uma coisa é nós cumprirmos um propósito, porque sabemos do propósito. É como que Deus diz: eu te chamei para isso. Eu sei o que Deus me chamou para fazer, então eu estou cumprindo, estou fazendo isso por obediência. Isso já é bonito, que a obediência é legal, é bonito. Agora, mais bonito ainda é quando alguém tem tanta devoção, tem tanto amor por Jesus, tem tanta adoração, que cumpre o propósito, mesmo sem saber que está cumprindo o propósito. Ela derramou um unguento no intuito de oferecer o seu melhor. Jesus diz: a bichinha aqui não estava sabendo de nada, sem saber, ela preparou meu corpo para a sepultura. Você sabe que de madrugada bem cedinho, porque Jesus morre perto das 6 da tarde, do pôr do sol, não deu tempo de preparar o corpo de Jesus. Ele vai para a sepultura, e as mulheres esperam o sábado terminar, para chegar lá no domingo de madrugada, prepararam especiarias para derramar no corpo de Jesus. Só que quando chegaram lá, não deu mais tempo, porque Jesus já tinha ressuscitado. Maria, sem saber de nada disso, na adoração dela, já tinha derramado um unguento sobre Jesus. E quando alguém queria com que Maria fosse conhecida, queria fazer com que Maria fosse conhecida como uma amostrada, Jesus diz: não, amostrada não. Ela será conhecida como uma mulher honrada, porque em qualquer lugar do mundo aonde esse evangelho for pregado, mais de 2000 anos se passaram, e aqui em Bonança essa mulher está sendo honrada, porque Jesus fez ela conhecida como uma mulher honrada. Para terminar, eu sinto uma glória tão grande aqui. Mas para terminar, sem dever nada a vocês, eu tenho que entregar uma palavra que está escrita aqui. Porque quando eu vinha para cá, Deus me disse que tem mulheres aqui com muitas histórias de traumas. Tem coisas que desde a tua fé tu nunca compartilhou com ninguém, porque nem todo mundo pode saber a tua história. Aleluia. Tem lacunas e tem feridas aí que às vezes fazem com que a forma como tu mesma te conhece e te auto-percebe seja diferente
da forma como Deus te conhece? Há uma promessa de Deus que diz: para alguém que se via, por conta de tantas histórias de dor, de sofrimento, de erros, Jerusalém fica marcada por um opróbrio. Mas o Senhor diz em Isaías 62, e isso é profético para vidas que estão aqui nesta noite: e as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória. Presta atenção. E chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. O nome é a forma como tu é conhecida. Na boca de alguém tu é conhecida de uma forma, mas Deus está dizendo: tu vai ser conhecida por um nome novo. E quem vai colocar esse nome, quem vai alterar a maneira como tu é conhecida, é o Senhor. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Efzibá, que quer dizer: o meu prazer está nela. E a tua terra Beulá, que quer dizer prometida em casamento, porque o Senhor se agrada de ti, e com a tua terra o Senhor se casará. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Eu vou mudar a forma como tu é conhecida. Nunca mais, nunca mais, nunca mais aquela história vai ficar no passado e vai se transformar num Manassés na tua vida. Porque daqui para frente tu vai ser conhecida como alguém de quem o Senhor se agrada. O meu prazer está nela. Eu me agrado de ti, mulher. Eu me agrado de ti, e tem razão para isso. Porque tu tem todos os motivos para ser uma mulher amarga por causa das tuas experiências. Mas o teu amor e a tua devoção pelo Senhor faz com que Ele olhe para ti e diga: eu me agrado de ti. O meu prazer é elemento. Beulá, prometida em casamento, noiva, alguém que tem comprometimento com o céu. E a promessa é para ti e para a tua terra, para os teus. Há uma história nova de Deus começando para alguém aqui. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão para receber algo que o céu está derramando sobre a tua vida agora. Há um bálsamo de Gileade descendo aqui para confirmar uma história nova que Ele começa contigo hoje. Hoje, depois desse congresso, pastor, tem crente aqui que nunca mais vai ser o mesmo. Tem mulheres aqui, nunca mais serão as mesmas. Levanta a tua cabeça, porque tu não é o que alguém diz que tu é. Tu não pode baixar tua cabeça por algo que alguém declara contra ti, porque por mais que alguém diga, tu és o que Deus diz que tu és. Ele levanta a tua mão. E se tu tem glória, abre a boca para dar glória. Se tem aleluia, abre a boca para dar aleluia. Se é batizado com Espírito Santo, recebe um idioma novo. Nunca mais, nunca mais,
Nunca mais. Tu não é coitadinha. Tu não é tapete de Satanás, é não. Tu és princesa de Jeová. Tu és amada. Ah, se tu soubesse o prazer que Ele tem quando ouve a tua voz. Recebe renovo, mulher. Recebe um abraço na tua alma. Nunca mais, nunca mais, nunca mais é um nome novo, é uma história nova, é um propósito novo. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Ah, mulher, olha para a tua história. Lembra de como tu era conhecida. Olha onde eu te coloquei. Olha o que eu fiz na tua vida. Alguém disse, te chamou de desenganada, te chamou de desenganado. Olha onde tu estás. Olha onde tu estás. Olha a firmeza dos teus ossos. Alguém quis te menosprezar, porque tu não tem estudo, porque tu não tem faculdade, porque tu veio de lá e de lá. Mas olha a história que Ele escreveu na tua vida. Olha como Ele te honrou no meio dos teus. Eita glória, levanta a tua mão e adora, libera o maior glória, porque Ele mudou a minha e a tua história. Por causa do propósito dEle, Ele mudou o nome da gente. Recebe, está descendo uma porção de graça, de renovo. Fica de pé, crente. Fica de pé adorando. Quebra teu vaso de alabastro. Entre odor a rabadara sobre. Pastor, me deu liberdade. Eu vou fazer o que eu estou sentindo aqui no meu coração. Mulher inconstante, tu que tem dentro do teu coração o desejo de servir melhor, desejo de ler mais a palavra, tu sentes que Deus tem um negócio contigo na palavra, mas tu não consegue vencer tua inconstância. As distrações te prendem. E culto após culto, tu sente o céu te chamando para uma comunhão mais profunda. Hoje é noite
do céu te pegar. Mas não é para te envergonhar não. É para mudar o teu nome. É para tu deixar de ser inconstante, para ser conhecida como raízes profundas. Mulher enferma, oh glória a Deus. E não é só mulher não. Crentes conhecidos como crentes de dores. Jesus quer mudar a forma como tu é conhecido hoje. Eu vou entrar com saúde. Eu estou sentindo uma convicção do alto aqui. Do que precisa de uma mudança urgente. Eu quero orar por você. Se quiser vir à frente, venha. Mas hoje, a forma como tu é conhecida vai mudar. Ele vai cavar na tua raiz, que nem fez com aquela figueira que estava infrutífera. E alguém disse na parábola: corta, está ocupando a terra inutilmente. Mas o vinhateiro por excelência disse: corte não, deixa eu cavar na raiz dela, deixa eu colocar adubo, e vamos esperar, porque hoje é conhecida como uma figueira infrutífera, mas eu vou cavar na raiz, vou colocar adubo para frutificar, para deixar de ser conhecida como infrutífera, como frutífera. Ah, crente, se tu está precisando de uma mudança na tua identidade espiritual, seja qual for a área, hoje é uma noite de Deus mudar o teu nome, a forma como tu é conhecido no céu. Você que está enfermo, vem à frente. Você que tem crises existenciais, não são poucos os dias que tu acordas e não tem ânimo para nada, não tem disposição para nada. Às vezes até a vontade de viver não está presente nos teus dias. Mas Deus está aqui e te trouxe aqui para te lembrar que tu és para Ele vaso escolhido. Oh glória! E vaso escolhido tem tesouro precioso dentro dele. O vaso pode ser de barro, mas o investimento é do céu. E aonde Deus investe, Ele transforma. Espírito de Deus, eu já fiz a minha parte, que é comunicar o que tu colocaste no meu coração. Esse trabalho agora é teu, essa ação agora é tua. Muda agora. Alguém que é conhecida como depressiva, seja conhecida como alegre. Alguém que é conhecida como indisposta,
seja conhecida como animada. Alguém que é conhecida como enferma, seja conhecida como saudável. Alguém que é conhecida como desprezada, seja conhecida como amada. Amada. Alguém que é conhecida como abatida, triste, recebe gozo, recebe alegria. Seja inundada por uma porção de amor. Tu és vaso escolhido, tu és princesa, tu és amada. Recebe constância. Cresçam agora tuas raízes e se aprofundem no ribeiro que vem do alto. Inconstante, seja conhecida como crente disposta, corajosa, valente, guerreira, porque tu és o que o propósito de Deus determinou que tu sejas. E para isto Ele muda a forma como tu era conhecida. Era Iodovadara sobre a ai derei-me entre os sobre a larga. Receba pela fé, levante a sua mão. Receba uma identidade nova. Receba um nome novo. Receba uma nova maneira de ser identificada. Nunca mais desamparada, pois o prazer do Senhor está em ti. Receba essa porção que o céu libera. Agora, 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 agora. Receba saúde, receba renovo, receba poder. Receba a identidade de vaso escolhido. Eu vou mudar, eu vou mudar. Alguém te via como a problemática, mas daqui para frente é vaso, é instrumento, é ferramenta que eu coloco para auxiliar os meus na minha casa, porque a obra é grande, o propósito que te espera é muito grande. Recebe como confirmação de que o céu fala contigo uma porção dessa graça que descerei. Vira Madagaraba sobre de Camagá, Shebanai. Batiza Jesus, cura Jesus. As que estão lá por trás e ainda não são batizadas com o Espírito Santo, batiza Jesus, renova Jesus. Começa a curar, Jesus. Começa a curar agora a depressão. Começa a curar agora o corpo e a alma. Agora em nome de Jesus.